Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá a todos, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca, e comigo aqui está o Will Santos, para mais um estudo esclarecedor e importante das Escrituras. Bem-vindo, obrigado por nos deixar fazer parte do seu dia. É realmente um privilégio poder partilhar a verdade. E somos gratos aos nossos ouvintes e a todos que acessam o nosso site e que têm expressado interesse no ministério da World Last Chance. Se você já nos sintonizou antes ou visitou nosso site, você já sabe que uma coisa que preferimos é usar o nome pessoal do Criador, que é Yahweh. Ou Iá. Sim, ou Iá, o qual vem do verbo hebraico do ser ou do existir, que é Hayar. E o programa de hoje, justificação, o presente que continua à nossa disposição. Se você perdeu o programa que falamos sobre o nome real do Pai, eu te convido a voltar e ouvi-lo novamente, pois isso inspirará a sua fé. O próprio nome de Yahweh em si se torna uma promessa muito poderosa que qualquer um de nós pode reivindicar. É por isso que as Escrituras continuamente nos conclamam a que invoquemos o nome do Senhor. No original, não é nos dito que invoquemos o nome do Senhor, e sim o nome de Yahweh. E não conseguimos fazer isso se não soubermos o seu nome real. O nome do Salvador é Yahushua e significa Yahweh salva. Ou mais precisamente, a salvação vem de Yahweh. Eu amo como os nomes hebraicos retratam muito bem a realidade. Eu também, e eles incorporam o nome do Pai em muitos deles. Você provavelmente nos ouvirá usar El ou Elohim. Estes são títulos hebraicos que se referem ao Pai. É o equivalente no português a Deus ou Senhor. Saber o nome pessoal do Todo-Poderoso é um presente incrível. É muito inspirador clamar pelas promessas feitas a nós por meio de seu nome. Então, Will, o que você preparou para nós hoje? Bem, hoje eu quero falar sobre presentes. Você já recebeu, Chris, um presente que excedeu suas expectativas? Uma coisa que ficou gravada até hoje em sua mente como sendo algo muito especial? Sim, com certeza. Eu já ganhei alguns presentes especiais e marcantes, mas há um que foi absolutamente espetacular. E o que foi? Bem, no ano em que eu completei 15 anos, meu pai me deu ingressos para assistir o meu time de futebol favorito durante todo o campeonato. Uau, para assistir todos os jogos? Sim, ele comprou 2 cadeiras, uma para ele e outra para mim, e ele se comprometeu a ir comigo a todos os jogos. Além de ter a chance de ver seu time favorito jogar, você guarda até hoje ótimas lembranças em companhia de seu pai. Sim, foi ótimo. Verdadeiramente, um presente que até hoje guardo com muito carinho. É sobre isso que vamos falar hoje, o presente divino que continua ainda sendo oferecido a nós. A justificação, é claro, é o que permite que qualquer um de nós seja salvo. Mas tem mais. Antes de continuar, vamos resumir o que é justificação. Eu sei que já conversamos sobre isso antes, mas vamos recapitular rapidamente. João 3,16, é claro, é o evangelho retratado em um único versículo. Diz: porque Iá amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A justificação é o próprio cerne da mensagem do Evangelho. É o processo, o presente, onde os méritos do sangue do Salvador são creditados ao crente e ele ou ela se apresenta diante de Yah como se nunca tivesse pecado.
Bem colocado, Chris, e obrigado. A justificação é um presente da graça e que revela as profundezas do amor divino que confundem a mente, no qual Yahweh amaria tanto a você e a mim, que ele realmente acredite a você e a mim os próprios méritos de Yahushua, que é algo impressionante. Não há nada que qualquer um de nós possa fazer para merecer ou conquistar tal presente. Eu vejo isso como uma dádiva. Yahushua concede os méritos do seu sangue para justificar os pecadores, em uma entrega sem precedentes. Neste processo, a sua pureza e perfeição nos são oferecidos. Essa é uma boa maneira de colocar como este processo acontece. E você está certo, Chris. Essa entrega não tem fim. E tem mais. Em um sentido muito real, a justificação é o presente que ainda continua a ser concedido. Porque com a justificação, outros presentes são concedidos e que transformam o pecador, a partir da imagem de Satanás, em virtude de uma vida pecaminosa, à imagem divina. E novamente isso é um presente. É tudo um presente. Nunca será algo que você conseguiria alcançar mesmo procurando viver de uma forma santa. Uma vida santa é o fruto da justificação, que é o resultado desse processo, e não o que faz com que você seja justificado. Exatamente. Santidade não é o preço que você paga para ser justificado, mas sim o resultado da justificação. Vamos dar uma parada por um momento para lermos a descrição de Paulo deste maravilhoso presente. Efésios 2, versos 4 a 10. Você poderia ler isso para nós, por favor, Chris? Eu gosto desta passagem porque ela é muito clara, uma vez que Paulo realmente diz o que estamos falando de uma maneira muito pontual. Tudo bem, entendi. Diz: mas Iá, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e Yahushua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo e Yahushua. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Iá, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo e Yahushua para boas obras, as quais Iá de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras mencionadas por Paulo são resultado de ter sido concedida a justificação, e não como sendo algo que foi alcançado. Agora a maioria dos cristãos tem uma compreensão bastante clara da justificação, pois somos todos pecadores e salvos pela graça. Mas o plano de redenção abrange muito mais do que apenas o perdão pelos pecados que cometemos no passado. Um escritor cristão que li anos atrás escreveu algo que me marcou. Era: redenção sem restauração não é salvação. Em outras palavras, não somos salvos apenas para sermos transformados em pecadores imortais. E isso é realmente muito bom. É exatamente por isso que digo que a justificação é um presente que continua sendo dado. Por meio da justificação, Yahweh ainda concede aos crentes mais presentes. Estes presentes trazem o indivíduo de volta ao estado de pureza que Adão tinha antes da queda, e por meio deles o pecador é perfeitamente restaurado, refletindo assim a imagem divina. Nosso Criador também é nosso Recriador. Esta é a magnitude do presente da justificação concedido por Yahweh. No momento em que a fé do pecador arrependido se agarra à promessa de que o sangue derramado de Yahushua cobre seus pecados, ele é justificado. Este não é um processo que envolve duas situações distintas, que envolve a graça divina e o pecador arrependido. Realmente não funciona como sendo a parte 1. Iá declarando que somos justos, então, como parte 2, procurar manter esse estado que envolve a graça, cabendo a nós seguirmos as nossas jornadas e não pecarmos mais. Não é assim. Quando Yahweh declara que somos justos, realmente o somos. Quando ele olha para nós, ele nos vê através das lentes da justiça de Yahushua, e somos considerados como se nunca tivéssemos pecado. Isso é o que significa ser justificado.
Nós não conseguimos conquistar a justificação por meio de boas ações ou mesmo mantê-la por meio de negarmos o próprio eu. Nós não alcançamos pelo arrependimento, já que o arrependimento em si também é um presente. Esse é um bom ponto, Will. Todos nós sabemos que, se nos arrependermos verdadeiramente, cessaremos de cometer delitos. Sentir-se tão mal pelas faltas que cometemos envolve pararmos de cometê-las, e esse é um arrependimento genuíno. Mas isso também não é algo de que de alguma forma possamos evocar em nós mesmos. Jeremias 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, se meu coração é desesperadamente corrupto e enganoso mais do que todas as coisas, eu realmente poderia me entristecer por meus pecados? Seria possível por mim mesmo chegar a arrepender-se e parar de cometer erros? É óbvio que não, mas a realidade é que o pecado pode ser visto com bons olhos. Certamente que para nossas naturezas humanas decaídas é mais agradável do que as coisas espirituais. Então, sim, e eu compreendo o que você está dizendo, Will, de que o próprio arrependimento tem que ser um presente. A salvação não é Iá e eu trabalhando juntos. A salvação sempre foi e sempre será um presente gratuito concedido a nós. A única coisa que eu posso fazer é decidir aceitá-lo ou rejeitá-lo, e assim continuar vivendo e cometendo os chamados pecados acariciados. Eu gostaria que você abrisse em Romanos 3, Chris. Este assunto da justificação e os pormenores de como a salvação funciona é o tema da carta de Paulo aos Romanos. Quais versos? Romanos 3, versículos 20 a 26. Ok. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Iá, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Iá mediante a fé em Yahushua Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Iá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Yahushua Cristo, a quem Yahuwah propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Iá, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Yahushua. Novamente, é impossível alcançar a justiça de Cristo. A salvação não pode ser obtida por quaisquer esforços ou obras de um indivíduo, e sim pela fé que alguém poderá ser justificado e se colocar diante de Iá como se nunca tivesse pecado. E é um presente que sempre estará à nossa disposição, ou seja, uma oferta perpétua da justiça de Cristo que cobre nossa imundície com os méritos da vida e morte de Cristo. Essa foi para mim uma percepção recente e nova de que os méritos do sangue de Yahushua, sua morte, cobre meus pecados e minhas ações passadas que fracassam em refletir perfeitamente a imagem divina. Mas se isso fosse tudo, eu estaria diante de Iá como uma lousa em branco. Mas não é só isso, pois há mais. Yahuwah acredita os méritos da vida perfeita de Yahushua a mim também. E então, é por isso que, como você disse antes, quando Yahuwah olha para nós, ele vê a perfeição de Yahushua. Nós não somos simplesmente um zero à esquerda e que não fazemos diferença alguma. Em vez disso, os próprios atos que Yahushua tornou realidade, as palavras gentis que ele proferiu, os serviços altruístas e as ações de amor são realmente acreditadas em nosso favor. E assim, literalmente, quando Yahuwah olha para você e para mim, ele lança seus olhares a nós através das lentes da vida perfeita de seu filho.
Este é um pensamento realmente inspirador, não é mesmo? Para ter não apenas os méritos da morte de Yahushua, mas também os méritos de sua vida imputados a mim, e saber que todas as palavras e atos amáveis e amorosos que ele proferiu, e é o que o Pai vê quando olha para mim, isso é muito humilhante. Realmente é, e ressalta mais uma vez que a salvação em sua plenitude é um presente. Nossa justiça própria não apenas não nos leva ao reino vindouro de Yah aqui nessa terra, mas é ela em si um pecado. E ainda, quanto nós almejamos que nossa natureza caída seja vista como íntegra por meio de nossos próprios esforços. Robert Murray McCheyne foi um homem com uma vida ávida espiritualmente. Ele tinha apenas 29 anos quando morreu no ano de 1843. Ele disse uma vez, abre aspas, a justiça própria é o maior ídolo do coração humano, o ídolo que o homem mais ama e Deus mais odeia. Você está sempre tentando ser algo em si mesmo, a fim de ganhar o favor de Deus ao não se demorar em seu pecado ou por dar atenção ao seu arrependimento, suas lágrimas e suas orações, ou olhando para suas práticas religiosas, etc., ou contemplando suas boas obras e da forma como o Espírito trabalha em seu coração. Cuidado com os falsos cristos. Estude a santificação o máximo que você puder, mas não faça dela um Cristo. Fecha aspas. Retidão e justificação são exatamente a mesma coisa. Na verdade, no grego, elas são a mesma palavra. Desta forma, assim como não há autojustificação, também não há autojustificação aceitável aos olhos de Yah. Isso me lembra o que Isaías disse em Isaías 64, versículo 6. Ele disse, abre aspas, somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. A justificação é o presente da justiça e, como tudo mais que necessitamos para a nossa salvação, é um presente do amor divino. Você é daqueles que gosta de ter uma lista do que você precisa fazer? Muitas pessoas agem assim. Essas listas nos ajudam a manter-nos organizados, como também elas nos mostram qual o próximo passo a ser dado. É isso que traz o livro dos 7 selos registrado em Apocalipse. É uma lista com os eventos que ocorrerão no final dos tempos. Aprenda o que esses selos representam e quais deles ainda terão seu lugar antes do final da história desta terra. Para saber mais sobre esta lista de eventos, acesse o www.worldlastchance.com/português e procure pelo artigo O Livro com 7 Selos, a lista que consta todos os eventos outrora anunciados. Você não precisa ser pego de surpresa. A profecia é um presente de Yah para a geração final, para que todos possam estar prontos para os dias que à frente estão. Novamente, o título é O Livro com 7 Selos, a lista que consta todos os eventos outrora anunciados no www.worldlastchance.com/português. Você estava falando, Will, que uma vez que uma pessoa aceita o presente da justificação, há outros presentes que vêm com aquele grande presente. O que mais você poderia nos dizer sobre esses outros presentes? Bem, é como se o Pai estivesse somente aguardando ansiosamente para conceder uma grande bênção, e depois outra, e assim sucessivamente. Ele jamais forçará a vontade humana, e então, antes que ele possa abençoar e ajudar da maneira que ele deseja, primeiro nós temos que fazer essa escolha em aceitá-lo, como também aceitar seus presentes. Um desses presentes que é realmente precioso é a santificação. Agora, esta é uma daquelas grandes palavras que os cristãos gostam de usar, mas nós realmente não usamos ou mesmo ouvimos em qualquer outro contexto. Você está com seu dicionário favorito aí, Chris? Sim, estou. Eu sempre carrego comigo aonde quer que eu vá.
Obrigado. E você poderia procurar pela palavra santificar e nos dizer o que ela significa? Para aqueles que não sabem, o Chris tem um dicionário muito antigo. Creio que é muito antigo. É de 1800... Na verdade, é de 1828 e suas definições são ótimas. Tem muito mais profundidade em seus significados. Mas vamos à definição da palavra santificar. Diz, de um modo geral, para limpar, purificar ou tornar santo, separar, colocar à parte ou designar para um uso santo, sagrado ou religioso, para purificar, para se preparar para o serviço divino e para participar das coisas sagradas, para limpar da corrupção, para purificar do pecado, para santificar, desapegando as afeições do mundo e suas contaminações e exaltando-as a um amor supremo a Deus. Fim da citação. Bastante poderosa, hein? E esse é um dos presentes que Yahweh concede àqueles que aceitam o presente da justificação. Santificação é literalmente transformação à imagem divina. Você já ouviu falar de Neil T. Anderson? Ele é um autor cristão. Não me parece familiar. Bem, ele fez uma afirmação que acho muito esclarecedora. Ele disse, abre aspas, a mudança interior, a justificação, é efetuada no momento da salvação. A mudança externa na caminhada diária do crente, a santificação, continua ao longo da vida. Mas a obra progressiva de santificação só é totalmente eficaz quando a transformação radical e interna da justificação é realizada e usurpada pela fé. Muito boa sua afirmação, pois eu gostei muito de suas palavras. Apropriar-se de algo, é claro, significa reivindicá-la. Portanto, o que isso quer dizer é que a santificação, assim como a justificação, é concedida a nós e não algo que conquistamos. Eu acho que é importante enfatizar que é tão fácil cair nessa mentalidade que, para manter o nosso estado de justificação, temos que fazer qualquer coisa para consegui-la. Temos que parar de comer isso ou começar a usar aquilo e logo estaremos mergulhados na salvação pelas obras. O fato de a própria santificação ser um presente é um ponto muito poderoso e motivador. Sim, e por nossos esforços nós não alcançaremos nada. Realmente tem que ser um presente. É a única maneira de qualquer um de nós ser transformado à imagem divina. Eu creio que Ezequiel diz isso de uma forma melhor, e vamos dar uma olhada nisso. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. O que ele diz? Estou quase lá. Ok. Diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Somos pecadores, e então, da nossa perspectiva, é normal encarar a lei divina com medo e apreensão. Mas a verdade é que a lei divina é apenas uma transcrição do caráter divino. É a lei do amor. Exatamente. Yahweh dá a cada crente justificado o presente de um novo coração. É um presente divino. Nesse novo coração, ele escreve sua lei de amor, que é a transcrição de seu próprio caráter. Este é um processo poderoso, porque depois de receber esse presente, adivinha o que acontece? Seus desejos mais secretos, como também o que vai em seu coração e que são sentimentos ocultos, são restaurados e limpos. Quando isso ocorre, naturalmente você se deleita com a santidade e passa a ver o pecado como algo detestável. Que presente maravilhoso! Com certeza. E obviamente não há nada que possamos invocar dentro de nós mesmos. Absolutamente não. Isso me lembra de uma declaração feita pelo grande Charles Spurgeon. Ele disse: a fé salvadora é uma relação imediata com Cristo, aceitando, recebendo, descansando somente nele, para justificação, santificação e vida eterna em virtude da graça de Yah. Do começo ao fim, a salvação é um presente da graça divina. Mas isso não significa que em qualquer momento antes da glorificação, você seja capaz de reivindicar a perfeição. Por acaso a minha esposa comentou algo sobre isso? Ela te conhece tão bem assim? Com certeza. Mas como isso funciona?
Eu já entendi que isso é um presente, mas obviamente não vamos pecar no reino eterno de Yah, e nem iremos querer fazer isso. Justificação e santificação são presentes, mas ainda possuímos nossa natureza humana decaída, como também as falhas e fraquezas que vêm por herança ou por termos cultivado tendências para o pecado. Porém, a diferença é que com os presentes da justificação e santificação recebidos de Yah, o desejo mais profundo do coração será estar unido em um com o Pai. Isso significa que se tivermos a chance de escolher assistir um determinado filme por algumas horas em nossos momentos de lazer, ao invés de mantermos nossa mente conectada a Yah, escolheremos manter nossa mente focada nas coisas celestiais. Não que queiramos manter o nosso estado de justificação, mas simplesmente porque queremos obter mais alegria na comunhão com o Pai do que poderíamos ter ao assistir a algum filme de Hollywood. Isso me lembra a oração de Yahushua por seus seguidores pouco antes no Getsemane. Dê-me apenas um segundo para que eu encontre. Está em João 17. Já encontrei. Está nos versos 20 e 21. Diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O presente de um novo coração inscrito com a lei divina, essa é a resposta de Yahweh à oração do Salvador. Isso é fantástico! Eu nunca havia pensado nisso dessa forma antes. Há outro presente que vem com a justificação, que é a glorificação. Como você disse, não seremos repentinamente transformados em pecadores imortais. A questão é que não é apenas porque temos cultivadas tendências para o pecado, mas porque também herdamos tendências para o pecado. A glorificação é responsável por tudo isso. Nós poderíamos dizer que a glorificação é o toque final no plano de salvação. Thomas Watson foi um ministro e um autor inglês do século XVII. Ele era um puritano e vários de seus livros ainda estão sendo impressos. Ele disse algo que até hoje eu não consegui digerir muito bem. Ele disse que era um absurdo imaginar que Yahweh justificaria um povo e não o santificaria, ou que ele justificaria pessoas que não poderiam glorificá-las. O plano da salvação não é apenas para nos perdoar pelos pecados do passado, é também para restaurar completamente em nós a imagem divina, a fim de nos trazer de volta onde estaríamos se nunca tivéssemos pecado. Vamos fazer então uma rápida recapitulação. A justificação é dada por meio dos méritos do sangue de Yahushua ao pecador arrependido, e este comparece diante de Yahweh como se ele nunca tivesse pecado. A santificação é um dom de um novo coração que tem em si a lei divina, que é o caráter divino inscrito nele. Com este presente, o pecado se torna para o crente algo intragável. E então a glorificação é um presente que remove a natureza humana decaída e transforma o corpo e a alma completamente à imagem divina. Isso ocorrerá na ressurreição dos justos quando Yahushua retornar, certo? Sim, é isso. E a glorificação é um presente derradeiro que transforma totalmente o crente à imagem divina. Abra, Cris, em Filipenses 3. Paulo realmente fala muito sobre isso. Filipenses 3, versículos 20 e 21. O que Paulo diz? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Yahushua Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A santificação torna o pecado um ato difícil de digerir na vida do crente, mesmo ele em si ainda fazendo parte dessa natureza. A glorificação é o presente que transforma a natureza, tornando-a uma com o eterno. Este é também um ponto em que nossos corpos pecaminosos, humanos e carnais são transformados em novos corpos espirituais e que nunca serão destruídos em face da morte. Mas vamos deixar que Paulo explique isso melhor por meio de seu relato lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 57. Você poderia abrir lá e ler essa passagem para nós, Cris? 1 Coríntios 15, versículos 46 a 57. Ok. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno.
o segundo homem, é do céu, como foi o primeiro homem. E o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Iá, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Iá, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Yahushua Cristo. Fecha aspas. Uau, essa passagem é realmente muito poderosa, não é mesmo? É verdade, e é tudo devido a Iá que nos dá a vitória. Do começo ao fim, a cada passo do caminho, podemos perceber que isso é um presente. Aos santos é concedido novos corações por meio da justificação. Agora, na glorificação, eles receberão novos corpos espirituais que nunca serão destruídos ou nunca morrerão. E com isso vem o presente de uma natureza superior. Você pode imaginar como será ao sermos galardeados de uma natureza superior para nunca mais sermos tentados a pecar? Porque não haverá nada em nós que faça com que sejamos atraídos aos enganos de Satanás? Que presente incrível será! Isso é o que permite que os santos contemplem a face do próprio Iá e vivam em sua presença. A Moisés foi dito que nenhum homem poderia ver a face de Iá e viver, porque nossas naturezas pecaminosas fazem parte de nós, seres humanos, falhos e pecadores. Mas, com a glorificação, nos tornamos filhos e filhas de Iá e podemos passar a eternidade com Ele. Isso me lembra da declaração de Paulo aos crentes em Filipos. Em Filipenses 2, versículo 13, ele explicou: porque Yahuwah é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabemos que a própria salvação é um presente, mas também o são a justificação, a santificação e a glorificação. Tudo o que precisamos fazer é aceitar esses presentes por meio da fé. Não há nada que possamos fazer para merecê-las. Apenas aceite pela fé, querido ouvinte. Quando você fizer isso, o próprio Yahuwah fará que você esteja pronto para aquele grande dia. Não vão embora, caros amigos, pois quando retornarmos, estaremos respondendo às suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você é daqueles que gosta de ter uma lista do que você precisa fazer? Muitas pessoas agem assim. Essas listas nos ajudam a manter-nos organizados, como também elas nos mostram qual o próximo passo a ser dado.
É isso que traz o livro dos 7 selos registrado em Apocalipse. É uma lista com os eventos que ocorrerão no final dos tempos. Aprenda o que esses selos representam e quais deles ainda terão seu lugar antes do final da história desta terra. Para saber mais sobre esta lista de eventos, acesse o www.worldlastchance.com/português e procure pelo artigo O Livro com 7 Selos, a lista que consta todos os eventos outrora anunciados. Você não precisa ser pego de surpresa. A profecia é um presente de IA para a geração final, para que todos possam estar prontos para os dias que à frente estão. Novamente, o título é O Livro com 7 Selos, a lista que consta todos os eventos outrora anunciados no www.worldlastchance.com/português. Vamos lá, é hora de responder as perguntas enviadas à nossa caixa de mensagens diárias. Essa mensagem recebida é anônima. Diz, e aí? Parece norte-americano, não é mesmo? Olá, como vocês estão? Não fique fazendo chacota com o sotaque dos outros, Chris. Só estou tentando imitá-los. Mas tudo bem, a pergunta é a seguinte. Eu realmente quero estudar mais a Bíblia, mas toda vez que tento, tenho dificuldades para me concentrar. Minha mente divaga e, honestamente, estou entediado. Isso não me parece um bom sinal. E é por isso que eu estou enviando essa mensagem de uma forma anônima. Mas a verdade é que eu não gosto de ler a Bíblia. Você tem alguma ideia? O que poderia me ajudar? Eu realmente quero estudar a Bíblia e me sinto culpado por não gostar de lê-la. O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que você não deve se sentir culpado. O diabo usa a culpa para nos separar de Yahweh. Em segundo lugar, isso tem a ver comigo também. Comigo também. Quanto menos você estuda a Bíblia, menos deseja estudá-la. Mas o inverso disso também é verdadeiro. Quanto mais você estuda, mais você deseja estudar. É um princípio espiritual que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14 diz... Ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito de Iá, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a pura verdade. Mas mesmo que o estudo das Escrituras o aborreça, é possível superar isso e no processo desenvolver uma fé bastante sólida. Você poderia ler para nós Hebreus capítulo 4, versículo 12? Essa é a chave para desenvolver amor pelo estudo da Bíblia. Hebreus 4,12 diz, abre aspas, porque a palavra de Iá é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como a palavra de Iá é viva e poderosa, quanto mais você a estuda, mais você deseja estudá-la. Sim, a princípio pode ser necessário fazer isso simplesmente como uma escolha, ao invés de um desejo puro do seu coração. Mas quanto mais você a estuda, mais você descobrirá as profundezas ocultas para passagens que você possa ter lido e estudado antes. Você teria algum conselho, Will, por onde começar? Claro que é só começar, mas... Você acrescentaria mais alguma coisa? Sim, lembre-se de que tudo o que você precisa, você pode orar e pedir por isso. Incluindo o desejo de estudar a Bíblia? Com certeza, em Apocalipse 3, qual é o problema com a igreja de Laodiceia? Eles acham que são ricos e abastados e não precisam de coisa alguma. Enquanto na realidade eles são... infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Basicamente, eles carecem de tudo. E então qual é o conselho dado aos laodiceanos? Como é que eles podem sair da lama do orgulho espiritual em que se encontram? Bem, para começar, eles não são consumidos. Deixe-me ler aqui no livro de Apocalipse 3, versículo 18. Diz, abre aspas, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Dessa forma, eles se achegam ao Salvador e clamam pelo que eles precisam, certo? Sim, é isso.
É isso exatamente o que cada um de nós precisa fazer. E precisamos fazer isso não apenas para obter o desejo de estudar a Bíblia, mas porque precisamos de discernimento espiritual para entendermos o que estamos estudando. Esse é o colírio que a testemunha verdadeira diz que está disposta a nos dar. Isso me faz lembrar de uma promessa que Yahushua fez em João 16. Ouça, queridos ouvintes, porque é maravilhosa. Diz, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Isso é fantástico. Então sim, peça pelo discernimento espiritual para entender o que você está lendo. Peça para que você tenha fome pela palavra de Yah e olhe para a Bíblia como se ela fosse sua carta de amor pessoal para você, porque isso é realmente o que ela é. O Todo-Poderoso, que é o monarca do universo, te ama muito e Ele quer falar com você. Então, Ele salvaguardou as Escrituras para que você possa conhecê-lo. Uma coisa que realmente ajuda meu estudo pessoal da Bíblia é ter muito tempo para orar. Eu estou falando algo sobre mais do que um corrido e apressado. Querido Pai, obrigado por um novo dia. Venha viver em meu coração e permita que eu te represente de uma forma digna neste dia. Em nome de Yahushua, amém. Você está certo, Chris. Reserve um tempo para estar com Ele. Reserve um tempo para sentar-se em silêncio e ouvir as impressões advindas dele. E essa é a parte que eu mais gosto. Não se apresse quando você estiver orando, para que você tenha a oportunidade de ouvir a voz mansa e serena do Pai. E assim, você poderá ter a mesma atitude que é a de orar enquanto você estuda a Bíblia e ouve a sua voz enquanto lê a sua palavra. Eu gosto de me fazer algumas perguntas ao ler a Bíblia. Na primeira é o que isso me diz sobre Yahweh. Em segundo lugar, o que isso me diz sobre mim. E em terceiro lugar, o que isso me diz sobre a vontade de Yah para a minha vida. Nem todas as passagens das Escrituras responderão a todas as perguntas, mas todas as passagens das Escrituras tratarão de pelo menos uma dessas três perguntas. Will, você tem um caderno para anotações? Você anota enquanto você lê a Bíblia? Algumas vezes eu faço isso, mas nem sempre. É bastante útil, principalmente quando você estiver fazendo um estudo profundo, comparando algumas partes das Escrituras com outras. Outra coisa que é realmente útil é usar uma concordância bíblica, como também procurar pela definição das palavras. Se você não tiver uma cópia, procure por uma online, pois existem muitos recursos de estudos da Bíblia online. Eu concordo com suas dicas. Quando comecei a procurar pelas palavras na concordância bíblica, meu estudo da Bíblia realmente ganhou vida. Muitas vezes há significados que se perdem na tradução, como também nuances que você simplesmente não as entende. Mas se você procura por palavras em uma concordância, ou melhor ainda, em um dicionário bíblico, uau, tem muita coisa lá. Outra maneira de usar a concordância bíblica para dar vida ao seu estudo da Bíblia é usá-la para estudar um respectivo tema. Se sua ideia de estudo da Bíblia for apenas se sentar e começar em Gênesis 1 e ler até Apocalipse 22, 21... Esse é o último versículo da Bíblia, caso você não saiba, querido ouvinte. Você pode fazer isso como uma das maneiras de explorar a Bíblia. Mas assim que você tiver seus filhos, você vai dar uma desacelerada. E mesmo que você tenha seus filhos, não é provável que você extraia muito das descrições de todos os ritos de sacrifício no Código Levítico. A menos que seja parte de um tema que você esteja pesquisando nas Escrituras. Para alguém que nunca usou uma concordância antes, como você usaria uma concordância para pesquisar um tema das Escrituras? Bem, digamos que você queira fazer um estudo sobre fé. A primeira coisa que você faria seria pesquisar o significado da palavra original. Os tradutores podem ter usado a palavra fé em português. Mas qual é a definição real no original da palavra na língua hebraica ou grega? Então, basta mergulhar fundo. Procure e leia cada uso da palavra fé nas Escrituras. Eu garanto que se você fizer isso, você terá uma compreensão sobre o que é e o que não é, e como podemos usá-la para aplicá-la nos estudos explorados. E, novamente, não tenha pressa. Para algumas dessas palavras, você poderá levar alguns dias para ler todas as suas definições. Esse é um bom princípio para ter em mente sempre que você estudar a Bíblia. Não tenha pressa. Não vá tão rápido que você não consiga entender o que você está se propondo a aprender.
O bom é que Yahushua prometeu enviar o Consolador para nos auxiliar, e o próprio Espírito de Yah seria o nosso professor. Vamos ler João 16, versos de 7 a 8 e de 12 a 13. Ok, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Isso é uma promessa. Clame por ela e veja o teu estudo da Bíblia se tornar uma realidade em sua vida. Se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem. Acesse o www.wordlesschains.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Nós gostamos de ouvir os nossos ouvintes. É difícil criar e educar jovens tementes a Yah em nossos dias. Influências negativas podem vir de muitas fontes diferentes, como filmes, músicas, amigos e mídias sociais. Se você estiver procurando por livros ou filmes que possam apoiar e estimular nossos jovens em sua vida cristã, visite a seção de jovens em nossa loja no www.wordlesschains.com/português. Os livros e vídeos foram cuidadosamente selecionados para que nossos jovens e adultos tenham modelos em quem eles possam se inspirar. Confira no www.wordlesschains.com/português. Nem todos os itens estão disponíveis em todos os idiomas. Visite hoje o nosso site e confira o que está disponível em sua língua. Eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Em uma tarde chuvosa, Faye correu para o shopping local com sua amiga Tammy, a fim de comprar um presente. Ela colocou seu celular no bolso enquanto entrava naquele shopping. As duas amigas pararam em um quiosque de informações para tentar localizar uma loja na qual buscavam o que procuravam. Enquanto falava com o balconista do quiosque de informações, um jovem se aproximou e ficou muito perto de Faye. Ela achou estranho, mas não se preocupou por ter alguém tão perto dela. Só mais tarde, quando Faye e Tammy estavam saindo da loja com o presente que elas queriam, foi que Faye percebeu que seu telefone havia sumido e ela começou a entrar em pânico. É claro que ela poderia comprar um outro smartphone, mas as preciosas fotos de sua netinha não. Tammy tentou tranquilizá-la, sugerindo que elas refizessem todo o trajeto desde que elas saíram do carro no estacionamento. Seu telefone provavelmente caiu de seu bolso, Faye, sugeriu Tammy. Sem encontrar o telefone, as duas voltaram para dentro do shopping e pediram a um dos funcionários daquele local para que os seguranças fossem chamados. Elas começaram a orar para que uma pessoa honesta encontrasse e atendesse o telefone. Elas voltaram para a loja onde compraram o presente, mas nada do aparelho. Tammy então começou a ligar para o telefone de sua amiga. Na terceira vez que ela ligou, uma voz atendeu. Era um dos seguranças do shopping. Faye ficou tão aliviada e feliz que ela começou a saltar como uma criança bem no meio do shopping. Ela e Tammy enalteceram o nome de Yah, indiferentes de quem o havia encontrado. Depois, elas correram para o departamento do shopping onde ficavam seguranças, a fim de reaver o telefone com as fotos tão valiosas sentimentalmente. Ao conversar com um dos seguranças do shopping, as duas amigas descobriram que foi o jovem que havia se aproximado de Faye no quiosque de informações que havia roubado seu telefone. Como o aparelho dela era protegido por senha, ele o havia deixado em uma escada onde uma menina e sua mãe o encontraram. Eles então o entregaram em uma loja próxima. Como disse uma escritora cristã, abre aspas, exponde continuamente a Yah vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar.
Aquele que conta os cabelos de vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade, coisa alguma demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que o não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. As relações entre Yahweh e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra. Em Jeremias 33, versículo 13, Yahweh diz: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gosto muito da ideia de a justificação ser o presente que continua sendo oferecido a cada um de nós. É realmente a riqueza da graça divina que é derramada sem medida para salvar a raça humana. Não há nada que possamos fazer para merecê-la ou que de alguma forma possamos pedir a Yah para que ele nos conceda. É pura e simplesmente um presente e que não merecemos. Você já sabe, querido ouvinte, que na WLC, tanto em nossos programas de rádio de ondas curtas, quanto em nossos vídeos e em nosso site, tendemos a nos concentrar muito em profecias e eventos do tempo do fim. Até mesmo o nome da nossa rádio, World Last Chance, ressalta o senso de urgência de que o tempo está se esgotando e Yahushua retornará em breve. Os dons da justificação são bastante preciosos porque são eles que nos preparam para ver a face do Pai e viver com Ele por toda a eternidade. Isso também acaba nos dando mais experiência, a fim de que enfrentemos o tempo de angústia. Em Efésios 4, Paulo expressou gratidão com o presente da graça divina, abre aspas, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esta é uma promessa realmente preciosa e será de grande valia, pois em nossos dias todo o vento de doutrina tem soprado à nossa volta. Yahweh pode estar derramando uma nova luz e restaurando velhas verdades, mas o diabo está mais ativo do que nunca, trabalhando duro para trazer o erro e sustentar tradições que não têm absolutamente nenhuma base na palavra de Yah. É interessante para mim como muitas das mentiras do diabo visam destruir a verdadeira justiça e a verdadeira justificação que é concedida por meio da fé. Existe a ilusão de uma vez salvo, salvo para sempre. A ideia é que se você está realmente salvo, você perdeu o desejo que você possuía e jamais poderá voltar atrás. Yahweh nunca nos privará de nossa liberdade de escolha. O direito ao livre-arbítrio é um direito divinamente dado, e ele não vai tirá-lo de nós quando escolhemos aceitar a salvação. O outro lado da moeda é o erro de pensar que a salvação vem por meio das obras. E eu não estou condenando os meus irmãos e irmãs em Cristo que caem neste erro. Sendo totalmente honesto neste ponto, eu também caí nessa ilusão antes. Pode ser difícil perceber que você está tentando fazer do seu jeito, a fim de adentrar no reino de Yah. Sim, pode ser muito difícil. Pode ser uma das maneiras mais sutis de Satanás tirar nosso foco de Yahweh. E eu já caí nisso também. Os liberais tendem a cair no engano de uma vez salvo, salvo para sempre, enquanto os conservadores acabam tentando ir para o céu por meio dos seus próprios méritos, mesmo sem perceber. Fazemos isso muitas vezes mesmo sem perceber. Você sabe, Will, que essa ideia de que só existe uma maneira certa de observar o sábado?
e que qualquer outra pessoa que guarda de maneira diferente está errada? Ou se você vir alguém que se veste num pouco mais estranho, ou usa joias, ou... Que come carne. Sim, ou come carne, ou faz algo que você não faz. Então, de alguma forma, isso o torna um cristão e que se encontra em outro patamar. Todas essas são maneiras pelas quais uma atitude de orgulho espiritual surge. E o orgulho espiritual é sempre o fruto da salvação pelas obras. Nós, todos nós, e eu estou me incluindo aqui também, precisamos sondar em espírito de oração nossos corações e pedir a Yahweh para nos limpar de tudo o que nos impede de nos aproximarmos de nosso Pai. Abra, Cris, por favor, no Salmo 139, muito que rapidamente. Esta é uma bela oração de Davi e é um modelo para que todos nós possamos orar desta forma. Leia os versículos 23 e 24 assim que você encontrar. Tudo bem. Diz: sonda-me, ó Iá, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando contemplamos o céu por meio da fé e dizemos: Pai, sou um pecador e não mereço tua misericórdia. Mas você prometeu aceitar até mesmo a mim, mesmo sendo eu um indigno pecador, e então pela fé vou clamar pela promessa da sua salvação. Agindo assim, as comportas da misericórdia divina se abrirão a você. A barragem se romperá. Sim, a barragem se romperá, pois o Pai tem feito tudo por nós. Tudo o que precisamos fazer é pedir, acreditar e receber. Então qualquer obra de santidade é fruto da obra dele em sua vida. Você sabe, Chris, que agora há pouco você estava falando sobre as ilusões que Satanás tem usado para tentar enganar a todos nestes últimos dias. E é verdade, mas eu não quero que nenhum de nossos ouvintes saia daqui hoje com medo do poder de Satanás. Você não precisa ter medo do diabo, caro ouvinte, pois ele é um inimigo vencido. Sim, ele é um inimigo derrotado. Verdade, ele não tem mais chance. É com os presentes de Iá que estaremos perfeitamente seguros e descansando nele. Eu quero ler uma promessa bastante preciosa para os queridos ouvintes que estão nos ouvindo. Encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 3. Diz, abre aspas, todavia Yahweh é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Este é um dos presentes da justificação e você não precisa temer. Isso é muito bom saber, pois não somos páreo para o poder do diabo. E Iá sabe disso. Então, mesmo quando se trata de proteção contra os delírios espirituais e doutrinas de demônios, Yahweh nos protegerá. Existem tantos presentes que vêm com o presente da justificação e cada um deles nos prepara ou nos protege e nos ajuda de alguma forma. Isso me lembra de uma promessa de 1 João. Deixe-me encontrar bem rápido qual que é o verso. Aqui está. 1 João 5,18. Diz, abre aspas, sabemos que todo aquele que é nascido de Iá não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Iá o guarda, e o maligno não lhe toca. Fecha aspas. Quando aceitamos o presente da justificação advindo de Iá, somos justificados e o maligno não nos toca. Amém. Eu gostaria de encerrar com uma passagem que contém uma promessa muito poderosa. Normalmente não incluímos esses versículos em nossas listas de promessas da Bíblia, mas eles realmente deveriam estar lá. Se encontra em Daniel 12, versículos 1 a 3. Ok. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Sim, e entre agora e o fim haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Mas Miguel e todas as hostes celestiais não ficarão sentados, assistindo os escolhidos serem massacrados. Eles se colocarão ao lado dos filhos de Iá e os protegerão. E a promessa é que o povo de Iá será poupado. Amém. Confiem no Pai, caros amigos. Ele já entregou o seu filho Yahushua para nos remir,
tanto pelos nossos pecados passados, quanto pela nossa conversão presente. Ele cuidará de prover absolutamente tudo o que você precisar, a fim de que você esteja preparado para alcançar a vida eterna. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.